Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Informação. Meu nome é Vinícius Anaya e eu irei dar continuidade à segunda parte do vídeo Revelação. A importância desse vídeo é trazer-vos a compreensão mais lógica e direta em relação a Deus. A segunda importância é vos alertar. Vos alertar para quê? Para a ideia formada por determinados grupos, por determinado desejo, por determinada emoção, e que tudo isso é divino, isso apenas será como um filtro. E aí vocês irão compreender muito mais coisas, quando vocês perceberem que existe de fato um filtro, e não há nada que não seja divino. Nada que exista em qualquer plano que não seja divino, que não seja a vontade de Deus. Mas aqui eu quero vos apresentar duas situações apocalípticas e dar-vos a oportunidade de subscrever uma terceira. A primeira é a religiosa, é através da Bíblia, é através do Corão, é através da Taná. E depois podemos expandir isso para outras religiões, saindo do Egito, afora. A base será o Egito. O Egito é a base para o cristianismo, para o judaísmo, para o islã e para muitas outras religiões. Dito isso, existe aqui uma profecia de fim dos tempos, baseada nessa crença egípcia, que depois passou-se para os judeus, para o judaísmo. Do judaísmo, o cristianismo tentou apagar o judaísmo, tentou apagar a história da Taná e criar a sua própria versão bíblica, a sua própria história sobre Deus. E é por isso que tu tens os apóstolos e depois tem o livro da Revelação. Sendo assim, o que se passa aqui? Passa-se que é por isso que hoje em dia tu tens esses apócrifos que foram encontrados, que tem um apócrifo de Abraão, apócrifo de Maria, de Judas, porque eles estavam a tentar apagar a Taná e recriar a história, recriar a explicação do universo. É por isso que em João tu tens, no princípio era o verbo, e o verbo era luz. E a partir é uma recriação da fábula do universo. Depois nós temos, já dando aqui um grande salto, nós temos depois a parte que é relacionada ao livro das Revelações, que nada mais é do que uma tentativa de recriar a história do Messias para os judeus, mas na visão católica. Porque quando tu fazes algo e que tu sabes que estás a inventar, para não perderes a credibilidade, tu vais desfigurar um pouco a verdade dentro da tua maneira, em caso a verdade um dia apareça. E é isso que o livro das Revelações faz. Ele tenta recriar toda aquela história de Daniel, dos profetas, em um único livro. Por isso que tu tens os 7 selos, tem isso, tem aquilo. Que é como quem diz, ok, nós criamos o Messias, nós damos o Messias, mas e se de facto amanhã o Messias aparecer, o que nós fazemos? Mal. Ficaria mal. Então, o Messias, se calhar, pode ser a segunda vinda de Cristo. Pronto, e assim já não é tão mal, nós avisamos.
Cristo vem novamente. É isso. Sendo mais claro, eu não consigo ser mais transparente com vocês, porque a transparência é algo importante. É ela também que vai vos tornar cegos. Depois tens aqui o Corão, que na verdade é uma réplica adaptada aos costumes árabes do cristianismo. E como já mencionei, e para aqueles que estão em busca do conhecimento mágico, para aqueles que estão em busca do conhecimento esotérico, para aqueles que estão em busca de Deus, sabem muito bem que ao executar uma cerimônia ritualística à noite, vais estar a invocar um demônio. E ao invocar esse demônio, pode ter sucesso ou não. A verdade é que Mohammed, ao receber o seu demônio, a primeira coisa que o demônio tenta fazer é sufocá-lo. Então vejam, isso também acontece no cristianismo, já nos outros vídeos, se vocês verem, eu falo mesmo, eu vos explico isso. Mas o que eu quero aqui vos dizer é uma imitação, então, do cristianismo, o Islão, é uma imitação do cristianismo, depois ali com as poesias, com aquela parte de vamos tentar fazer o bem, né? O lado emotivo, a energia do bem se apossa daquele ser e ele tenta escrever coisas boas, tenta falar algumas coisas boas, mas depois também tem a influência clara daquilo que é destruidor, daquilo que é o dissolve e aonde fecha-se dentro da guerra. E é por isso, como já vejam meus outros vídeos e vocês vão entender o que eu estou a dizer. Dado isso, nós depois temos aqui o judaísmo, cristianismo, islão, participando tudo da mesma coisa, tudo da mesma base. E todos eles trazem um profeta, um Messias, todos eles trazem uma ideia de fim de mundo. Depois existem vários grupos que vão se apoderar dessas ideias e vão tentar fazer com que essa ideia seja execuível, a execução dessa ideia. É claro que, se olharmos para a Bíblia Católica, temos ali muitas coisas que são bastante absurdas, até sem ser uma intervenção direta divina, não seriam possíveis de acontecer. Já no judaísmo é mais realista e ele traz o homem, e o homem vos revela. No caso do Islão, ele é baseado no cristianismo, então ele também traz um ser que, de certa forma, está conectado completamente com a energia da destruição e esse ser vem, de certa forma, corromper-vos ou vem vos revelar algo. Essa é a chave da questão. Então nós temos aqui uma realidade que é essa realidade bíblica, profecia do fim do mundo bíblico, e que alguns grupos estão a tentar recriar ou estão a tentar dar as condições para que isso seja execuível e que alguém venha e termine o trabalho. E depois, por outro lado, existem outros seguidores que para ti talvez seja completamente uma novidade, mas que de facto de um profeta que é Nostradamus. Então vamos analisar a situação que nós temos hoje e vamos tentar colocar na balança e tentar ganhar a percepção quais desses profetas realmente viu o futuro e quais desses profetas realmente foram guiados por Deus e escreveram aquilo que Deus vos transmitiu. E qual desses profetas usaram-se
da transmissão recebida por outros e criaram suas versões. Temos a profecia bíblica do fim do mundo e depois temos Nostradamus. As duas esferas proféticas. Agora analisem. Dentro das profecias bíblicas, tu tens uma série de restrições, de coisas que devem acontecer, que devem ser feitas, para que de fato seja o fim dos tempos. Já Michel de Nostradamus, ele te traz factos confusos para ele, porque ele não conseguia compreender aquilo que ele via. Mas vejam bem, Michel de Nostradamus é muito claro dentro das suas profecias, quando ele diz que o fim dos tempos vai ser tumultuoso. Vai haver conflitos, constantes conflitos na rua. São o que nós temos hoje. E que haverá grande dificuldade para a humanidade. E que os fins dos tempos realmente estará, porque para nós sabemos o fim dos tempos é como se fosse um restart, um recomeço para a humanidade. Quando um grande inimigo vier do Oriente. Se nós olharmos o cenário atual, para esse grande inimigo, e existem apenas 2 países que realmente têm a capacidade de criar uma guerra por meio terrestre e de facto ocupar toda a Europa e depois se quiser se expandir também para as Américas, facilmente consegue, é a China e a Índia. Mas dentro desses dois países, primeiro são países com uma população enorme, e depois são os únicos países, devido a esse número populacional, ter a capacidade de facto de fazer uma invasão terrestre. Independente da tecnologia que nós tenhamos, bomba atômica, seja lá o que for, uma invasão terrestre massiva, se tu quiseres eliminar o inimigo, vai ter que eliminar os teus também. Não é esse o objetivo. Como é óbvio. O estrago para eliminar uma invasão massiva é tão grande quanto deixar-se ser dominado. E esse grande inimigo, na minha opinião, por enquanto, dentro do cenário, ninguém diz que o cenário pode mudar. O primeiro candidato que nós temos é, definitivamente, a China. Eu já fiz um outro vídeo aqui em relação ao checkmate. Vejam também no meu canal. E é a China que pode ser esse grande inimigo que vem do Oriente. E é devido a esse grande inimigo que 2 aliados irão ser feitos. Uma aliança irá ser feita entre 2 aliados muito fortes, que é os Estados Unidos e a Rússia. Grandes potências com capacidade armamental para combater esse inimigo em comum. É isso que Michel de Nostradamus diz. Então, para lá chegarmos, primeiro, a China tem que tomar medidas e ações de guerra e conquistar o Médio Oriente. E aí, a Rússia, vendo-se de fato em perigo, vai optar por fazer a aliança com os Estados Unidos. Esse é no mundo geopolítico e bélico. Mas depois aqui temos o mundo religioso. Temos a camada religiosa. E é daí que antes não pode ser feito. Primeiro tem que existir a guerra para que a solução venha. A união das 3 religiões numa única religião. Esses são os 2 cenários. O cenário onde há seguidores bíblicos que querem trazer o fim dos tempos,
querem provocar esse fim dos tempos, e há os seguidores de Nostradamus. Ambas, e como não poderia deixar de ser, ambas as profecias elas se cruzam, até por também do facto da vivência de Nostradamus, mas ambas as profecias se cruzam em muitos fatores. E sendo assim, a busca em trazer esse fim dos tempos para forçar a vinda do Messias, ou para recriar novamente o Messias, como os romanos fizeram, e como muitos judeus aceitaram naquele momento, devido também à ignorância deles, e depois atentaram, para vocês verem como que a coisa funciona, os próprios judeus apagam a história de quem foi Jesus. Os judeus que participavam do cristianismo, da seita cristã, porque o cristianismo era uma seita. Mas vocês primeiro têm que entender o que significa a palavra seita. Era uma seita dentro do judaísmo, que se tornou independente. E que depois virou-se contra aqueles. É aquela história que nós dizemos, é o cão que morde a mão do dono. O cristianismo é o cão que mordeu a mão do dono. Isso tudo por quê? Porque poder. Em busca do poder, não em busca de Deus. Não em busca de trazer-vos a verdade. Em busca de Deus, em busca da magia. E depois vocês vão ver isso em 1000 e alguma coisa, quando a separação da igreja romana com a igreja de Constantinopla. E vocês vão ver aqui já, na versão messiânica, Lutero, apoiado por todas as escolas ou sociedades secretas, e que hoje em dia difundiu, de fato, a nova religião, que não é essa religião base, mas como conceito de nova religião. E de fato hoje, poucos não conhecem os 72 nomes de Deus. Para você que é maçom e não sabe o que significa os nós na abóboda, é isso. Algumas vezes é representada por 72, algumas vezes é representada pelo número 12 e algumas vezes é representada pelo número 33. Consoante a vertente daquela escola esotérica. Mas eu venho aqui vos trazer uma terceira, como eu disse no começo, uma terceira hipótese de Apocalipse, que é aceitar em Deus dentro de vós pela pura verdade. Buscar em Deus sem desejarem buscar a magia. Entregar-vos a vós a oportunidade de conhecer Deus, de comungar com Deus, apenas pela vibração emocional que Deus vos transfere. Aprender a religar, a reconectar-se com essa força vital, que é a vida, e deixar ela fluir, sem a interferência da magia, aquela que o homem busca constantemente. Através da magia, não vais encontrar Deus, vais encontrar a escravidão. Esse é a oportunidade de uma terceira hipótese apocalíptica. Seja você cristão, seja você judeu, seja você do Islã. Questionem a vossa hierarquia religiosa. Sintam dentro do vosso coração, dentro do vosso espírito, Deus. E definam
procurem ligar-se com aquilo que está a vos convidar. Comungar em comum perante Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o convite não é apenas para salvar o espírito humano. O convite é para salvar a terra, para salvar todos os animais que aqui habitam e todos os seres que aqui habitam. Comungar e viver a experiência do arquiteto da forma mais plena e possível. Lembrem-se, nada acontece que não seja o desejo de Deus. Assim como já mencionei na primeira parte, eu orei e pedi para Deus: não permita que eu blasfeme em seu nome. Não permita que eu blasfeme em relação a ti. Eu partilho convosco aquilo que a mim foi revelado. O meu destino eu sei. A minha função eu sei. Agora deixo a vós descobrir a vossa função e o vosso destino. Obrigado por assistir esse vídeo. Uma continuação do bom dia.